palestrante, o André, que vai falar sobre o apóstolo Pedro. Boa noite a todos, companheiros, irmãos. Nós hoje iremos falar sobre o apóstolo Pedro. Ora, vejamos o porquê de nós falarmos sobre o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, conhecido na Igreja Católica como São Pedro, é o mais importante de todos os apóstolos que cercavam Jesus. É considerado pela Igreja Católica o mais importante santo da Igreja. E o apóstolo Pedro apresenta certas situações de muitas reflexões para nós que somos cristãos e que estamos desejando nos normatizar pela mensagem de Jesus. Certas situações que nos acontecem, em que nós titubeamos na nossa fé, em que nós fraquejamos em nossa adesão, enfim, que nós não conseguimos ser fiéis como desejaríamos ou como idealizamos, certas situações que acontecem com todos nós, vamos ver o quanto eram tão humanas e tão presentes na vida dos discípulos e especialmente na vida deste grande discípulo tão homenageado por toda a cristandade. O apóstolo Pedro era o mais velho de todos os discípulos, dos 12 especialmente, que seguiam de mais perto Jesus e daqueles que foram por Jesus chamados. Era o mais velho de todos. E naturalmente assumiu uma liderança entre os 12. Ora, o seu irmão, que se chamava André, já havia aderido à mensagem de Jesus, porque André era discípulo do primo do Senhor, João Batista. E André então vai a seu irmão Pedro e diz a Pedro, que não se chamava Pedro, chamava-se Simão, e diz: Simão, eis que descobri aquele que há de nos salvar. Descobri o Messias. Descobri aquele que verdadeiramente conhece todas as chaves para as portas de entrada do céu. E Simão Pedro escutou aquela informação e passou a tomar mais informações sobre quem seria de fato aquele homem, já que na época a região era tomada de profetas, de homens que anunciavam a salvação, de homens que falavam em nome de Deus, que falavam em nome dos profetas. Podia ser Jesus mais um curandeiro ou mais um pseudo-profeta que estava por aquela região. E, no entanto, acontece uma situação muito curiosa. Jesus, passado alguns dias, estava passando pela cidade em que eles moravam, a cidade de Cafarnaum. E passando pela cidade de Cafarnaum, Jesus olha para Pedro e diz: eis que farei de vós pescador de homens e de almas. Pedro já era pescador profissional. E agora, diante daquela figura absolutamente diferente, não fisicamente, mas espiritualmente diferente, diante do magnetismo, da tranquilidade que irradiava do Senhor Jesus e da sua austeridade moral, da sua autoridade moral, da grandiosidade da sua presença, Pedro não titubeia e diz a seguinte frase. Aliás, ele não diz nada. O evangelista Mateus nos diz: e ele, Pedro, deixando imediatamente a rede, seguiu Jesus. Iniciou-se naquele momento uma relação muito próxima. Apesar de serem 12 os discípulos, Jesus era muito próximo a 3 deles: a Pedro, a João e a Tiago, que era irmão de João. Os
ali estava bem dividida a faixa etária entre os discípulos. Porque Pedro era o mais velho, João era o mais novo, e Tiago ficava no meio daquela relação mais próxima. E muitas cenas apenas esses três presenciaram, ao passo que os outros 9 não estavam tão juntos de Jesus. E muitas vezes Jesus fazia certas restrições a esses outros 9. Dizia: ficai aqui, e com os 3 ia para determinado lugar, e neste determinado lugar acontecia determinada situação. Segundo os evangelistas, foram 3 anos de convivência, 3 anos próximo àquele homem que dificilmente nós hoje poderíamos imaginar o que seria estar diante de uma figura absolutamente diferente, que era Jesus. Dificilmente nós poderemos conceber o que era a envergadura daquele espírito, estar junto de pessoas que eram tidas publicamente como pessoas de mais companhias, porque, apesar dos 12 discípulos estarem muito próximos de Jesus e fazerem uma certa proteção a Jesus, todo tipo de gente estava junto com o Senhor. E a grande verdade é que a favor de Jesus não estavam as autoridades administrativas, nem religiosas, nem políticas, nem jurídicas, mas ao lado de Jesus estavam aquelas pessoas que eram consideradas o povinho, o populacho, e mais do que o povinho, e mais do que o populacho. Junto do Senhor estavam pessoas, como dizíamos, de mais companhias, que nós hoje, por preconceito, poderíamos dizer assim: olha, como é que você se permite andar com este tipo de gente? Porque muito próximo a Jesus estavam os publicanos, que eram tidos à época como ladrões profissionais. Ao lado de Jesus estavam as prostitutas, como está claramente no Evangelho, que eram tidas como mulheres absolutamente perdidas. Ao lado de Jesus estavam as mulheres que não eram prostitutas, mas que não eram valorizadas na sociedade. Estavam as crianças que tinham uma posição social inferior à das mulheres. E ao lado destas pessoas ainda havia os miseráveis, financeiramente, os totalmente marginalizados da sociedade. Portanto, junto de Jesus estava para as autoridades romanas e judaicas uma gentalha muito próxima. E os discípulos faziam parte desta gentinha e desta gentalha, como assim raciocinavam as autoridades. Gente sem nível, gente sem autoridade, gente sem influência, gente do povo, gente sofrida, gente que, segundo a tradição religiosa de então, jamais conseguiria alcançar a sua salvação. Então, a favor de Jesus estavam estas pessoas. E os discípulos passaram a ter que conviver com este tipo de pessoa, porque Jesus não fazia a menor discriminação. Para Jesus, a realidade humana não é uma realidade única. Para Jesus, as pessoas não são boas nem más. As pessoas podem ter aspectos bons e podem ter aspectos maus. As pessoas não são puras ou impuras, santificadas ou demonizadas, seja lá qual for a palavra que nós usarmos. Para Jesus, a mesma pessoa que pode cometer um ato de generosidade é também capaz de cometer um ato de crueldade. Assim como, para Jesus, aquele que pode aderir à mensagem pode também vir a tombar a qualquer momento e perder-se totalmente. Então não existe uma realidade de santidade entre os seguidores de Jesus. Não existe uma sacralidade. Isto é sagrado, aquilo é profano, estes são os iniciados, aqueles não são os iniciados. Não há condições, pré-requisitos psicológicos para aderir à mensagem cristã. Esta era uma realidade.
Porque vejamos um exemplo assim muito claro e muito simples. Na minha convivência, por exemplo, com uma pessoa com quem eu gosto muito, digamos, com minha mãe, com os meus irmãos, com os meus filhos, seja lá com quem for, nós amamos muito aquela pessoa, mas há certas situações da convivência, pela ainda falta de controle, de discernimento, de ponderação, pelos impulsos. Quantas e quantas vezes pessoas com quem nós amamos e com quem nós convivemos, nós não agimos às vezes com ato de violência, com ato de crueldade, Quando nós, por exemplo, damos uma resposta a uma pessoa acertando no ponto da fraqueza da pessoa, isto é um ato de crueldade nossa. E, no entanto, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa de minha convivência, é uma pessoa que eu não quero mal para aquela pessoa. Mas eu ainda não tenho o amor perfeito, não é? Aquele amor que é total doação, total compreensão, total paciência, mas isso não isenta o meu sentimento positivo com relação à pessoa. Embora algumas vezes eu possa dar alguns equívocos, possa dar, digamos, algumas mancadas na minha convivência e no meu relacionamento com aquela pessoa. Então, o ser humano não é uma coisa só, fechada, pronta, O ser humano, para Jesus, é um ser em contínua transformação, em contínua adaptação. E assim nós vamos ver a história de Pedro hoje. Assim como ele era capaz de, em certas situações, dar testemunho de sua valentia, de sua coragem, certas vezes ele era capaz de demonstrar a sua fraqueza, a sua fragilidade moral. Porque não há um espírito que venha na terra que não tenha uma fragilidade moral. O espírito está naquela construção. Muitas vezes ele sai muitíssimo mais fortificado. Mas dizer que o espírito está pronto, ele é um espírito absolutamente bom, é nós analisarmos o absolutamente ruim de uma maneira muito linear à realidade humana e à nossa própria realidade. Então vejamos que o apóstolo Pedro participou de um fato magnífico na época de Jesus: a multiplicação dos pães. Foram duas as multiplicações dos pães. A primeira, segundo os relatos, 5.000 pães foram produzidos. Na segunda, segundo outros relatos, 20.000 pães foram produzidos. E diante daquele fato em que os pães eram produzidos, na multiplicação chamada pela igreja miraculosa de Jesus, naturalmente aquilo provocou um impacto profundo nos discípulos. Ora, por quê? Porque a região da Galileia, da qual Jesus pertencia e de sua origem, era uma região agrária, uma região que tinha 1/4 de seus impostos tomados pelas autoridades dominantes, o Império Romano. Ora, uma sociedade que vive de agricultura e que vive de pesca, ainda ter que pagar 1/4 do que produz, estavam beirando a miséria, embora ainda não estivessem na miséria. E diante da multiplicação dos pães, era como que, se de fato, naquele momento, um novo período da história estivesse começando. Era como que, se de fato, com a chegada do reino de Deus, na concepção dos apóstolos, tudo estaria saciado, tudo estaria resolvido, tudo de fato poderia ser solucionado, principalmente a partir das necessidades materiais, seguindo-se para as necessidades espirituais. Não à toa, Jesus, na oração do Pai Nosso, disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha, então vejam, havia esta perspectiva entre os discípulos e entre o próprio Senhor Jesus, como se nos dissesse: no momento em que o reino de Deus estiver instaurado na terra, esta era a mentalidade apocalíptica de então, não haverá mais este tipo de necessidade, este tipo, melhor dizendo, de carência.
e Pedro acompanhou aquelas duas multiplicações dos pães. Aconteceu um fato muito interessante no que tange o seu lado pessoal. Como nós sabemos, Pedro era casado. Isso é muito interessante, porque se o líder dos discípulos era casado, após a morte de Jesus, permaneceu casado, como narra algumas tradições, né? A cristandade não pode se pautar no Novo Testamento para defender o celibato, já que quase todos os discípulos de Jesus eram casados. Ora, se eram casados os discípulos de Jesus, se depreende daí que em momento algum Jesus tratou o sexo de uma maneira pejorativa, de uma maneira negativa, de uma maneira inferiorizada, já que eles eram casados. Em momento algum, Jesus exige dos discípulos a separação. Tanto não exige que Jesus vai curar a sogra do apóstolo Pedro, sinal de que ele era casado, né? Sinal de que ele estava, que Jesus convivia com a família de Pedro, como nós sabemos por outros relatos. Então, o celibato não pode ser defendido pelo Novo Testamento. O celibato pode ser defendido pelas tradições religiosas, mas é diferente. Uma coisa é a tradição, outra coisa é a fonte de nossa informação, outra coisa é a fonte a qual nós seguimos, que são as páginas, especialmente dos 4 evangelhos. Portanto, Pedro era um homem comum, absolutamente comum. Trabalhava e era casado. E Jesus cura a sua sogra, que estava muito doente. É motivo de surpresa, porque não só assistia às curas que aconteciam externamente, mas presenciou a cura dentro de sua própria casa, dentro de seu próprio seio familiar. E este foi um fato que também marcou muitíssimo este apóstolo. Imaginemos nós, né, com a cura de um nosso familiar que estava prestes a desencarnar, e então, pela ação generosa de Jesus e pela fé do próprio enfermo, a pessoa conseguir, né, alcançar a sua sanidade física, né, o seu reequilíbrio físico. Aconteceu isso com o apóstolo Pedro. Mas um outro fato, ainda mais fantástico, os evangelhos nos contam. Jesus estava pregando em uma cidade quando disse aos discípulos: "Ide me encontrar no meio do mar da Galileia." Os discípulos falaram: "Mas Senhor, como irás nos encontrar no meio do mar, se dispomos apenas de uma embarcação?" Jesus disse: "Ide encontrar." E os discípulos foram e deixaram Jesus sozinho com a multidão. Esta era a vontade de Jesus, sozinho com a multidão. Jesus ali atendeu as pessoas, depois retirou-se para orar. E voltando da oração, olhou para ver a distância aonde estavam os discípulos. Já era quase entardecer. Os discípulos foram para o barco em obediência. A noite começou. A escuridão tomou conta. Os discípulos ainda estavam embevecidos com tudo que haviam assistido, com todos os fatos que haviam presenciado de Jesus. E então, é nesta hora de escuridão e de embevecimento que os discípulos se surpreendem, porque a distância, como narram os evangelhos, observam que vem um homem em direção a Jesus, aos discípulos, e este homem vinha caminhando sobre as águas. Ora, a reação, conforme nos é narrado os evangelhos, os evangelistas responderam imediatamente: "É um fantasma que está vindo em nossa direção." E começaram a tremer de medo, já que um fantasma, imaginemos a situação um tanto constrangedora, no meio do mar escuro, e alguém vem andando sobre o mar, é um tanto de se estranhar, né? Então disseram: "É um fantasma que está vindo em nossa direção." Ora, homens já mais velhos, mais experientes do mar, e se assustaram com aquilo. Ora, reparem, esse fato de dizerem assim: "É um fantasma
que está vindo em nossa direção e a reação dos discípulos demonstra que esta situação não se trata de uma mitologia, não se trata de um mito que surgiu depois da morte de Jesus, porque a reação que é colocada pelo evangelista é uma reação muito humana, e as sentenças e as frases e o desenvolvimento da narração dão uma ideia para os historiadores que de fato aquela cena aconteceu. Ora, como aconteceu, os historiadores não têm resposta, mas que provavelmente aquele fato aconteceu. Não se trata de mito, nem de interpretação dos apóstolos. Então é nesta hora que Pedro reconhece que não era um fantasma, mas era Jesus quem se aproximava. Mas Jesus permaneceu a certa distância do barco. E Pedro, espantado com aquele feito, diz: Senhor, posso ir ter contigo, também andando sobre as águas? E Jesus lhe responde: Pedro, tudo podes, desde que tenhas fé. Então Pedro, assustado, põe o pé e começa, como é muito bem mostrado nos filmes bíblicos, a andar sobre as águas. Mas em determinado momento começa a afundar. Começa a entrar em desespero, em angústia. Vejam que interessante. Ele era pescador. Provavelmente sabia nadar, é o que se deduz. E mesmo assim, ele entrou em desespero. Reparem, além de naquela hora não confiar no poder de Jesus, não confiava nem na sua capacidade de nadar, porque o barco estava logo ali, mas entra em desespero, entra em agonia, e Jesus vai e o ajuda, e depois diz: homem de pouca fé, não acreditastes que podias andar sobre as águas. E foi um fato que espantou os discípulos, Jesus andando sobre as águas. Mas o mais impressionante foi um outro fato que aconteceu quando os 12 estavam reunidos e Jesus disse: acompanhai-me apenas Pedro, João e Tiago, e os outros permaneceram. E subiram o monte. E na subida do monte aconteceu a chamada transfiguração do Monte Tabor. Esta transfiguração é uma transfiguração fantástica que acontece, encantadora, porque aparecem ao lado de Jesus o espírito que havia sido de Moisés e o espírito que havia sido de Elias. Os dois aparecem materializados com muita luz diante dos 3 discípulos. Pedro, muito entusiasmado, diz, naquela emoção: Senhor, construirei 3 cabanas, uma para ti e outra para os 2, em homenagem a este fato. E continua acontecendo a transfiguração. Uma cena surpreendente. Assistir ao lado de Jesus a materialização de 2 espíritos que eram altamente cultuados e altamente respeitados na cultura hebreia. E logo depois, a transfiguração do Monte Tabor, descem os 4, Jesus e outros 3. E quando chegam lá embaixo, os 9 estavam numa briga muito grande. Começou uma confusão entre os discípulos. Era gente, não é? Como todo mundo. E começou aquela confusão. Porque não conseguiam curar uma pessoa e a pessoa estava reclamando, e a situação assim foi. E um jogava a responsabilidade para o outro, e Pedro, provavelmente, como os outros, ficaram estarrecidos. Estarrecidos de como é a realidade do nosso mundo. Veja, uma hora nós conseguimos nos alçar numa grandiosidade de nossa fé. Numa hora nós nos elevamos, para em seguida, ali na esquina, nós já cairmos de vibração e voltarmos para a nossa vida mundana e cotidiana. Aqui entramos em oração na hora do passe, nos encantamos, achamos bonito tudo, realmente é uma grandeza, é uma beleza. Mas ali na esquina,
parece que tudo apaga de nossa mente. E já começam os comentários, não é? Já começa, enfim, toda a nossa convivência, o nosso cotidiano. É assim é o ser humano, e assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Então Pedro teve oportunidades durante esses anos de convivência grandiosas com Jesus, oportunidades fantásticas de assistir. Não só essa, mas uma outra aconteceu também. Há muitas que aconteceram, mas vejamos que interessante. Uma outra aconteceu quando Jesus diz assim para Pedro: Pedro, irei orar no monte. E Pedro responde ao Senhor: Senhor, não é hora de ir orar no monte? Deixe permanecer aqui conosco. Não gosta de Jesus ir orar no monte, né? E Jesus vai, e o Evangelho nos dá a entender que ele não fica satisfeito com a malcriação, digamos assim, que Jesus o fez. Quer dizer, não atendendo à sua vontade, ao seu capricho, coisa que muitas vezes acontece conosco, né? A gente fala uma coisa com a pessoa não quer, porque a pessoa tem liberdade de não querer, e a gente encara como malcriação da pessoa, porque a gente quer que tudo seja de acordo com a nossa maneira e de acordo com o nosso modo de entender as situações. Então, na relação filho, mãe, pai, marido e mulher, nessas irmão e irmã, nessas relações muito próximas, amizade, acontece muito isso. Nós damos um conselho, a pessoa não quer escutar o conselho, porque a pessoa tem outras ideias, que podem ser boas ou ruins, mas cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua maneira de ver a vida, não é verdade? Ainda que essa maneira possa trazer consequências boas ou ruins. E nós tomamos como pessoal a atitude da pessoa querer fazer a sua história de uma maneira diferente da nossa, né? E nos ressentimos, e nos magoamos, e achamos que a pessoa não nos ama tanto, e que a pessoa não é agradecida, e que a pessoa não está ciente do que está acontecendo. Mas cada um tem a sua escolha. Não adianta muitas vezes a gente, né, ficar aconselhando tudo que é muito batido entre nós. Quem não quer ser aconselhado, porque a pessoa é adulta para escolher o que quer de sua vida. A gente não tem que ficar naquela insistência. Isso não significa que a gente não vai se dedicar, que a gente não vai se preocupar, né, que a gente não vai, né, usar todas as nossas forças para ajudar a pessoa. Mas chega uma hora em que a gente tem que dizer, bom, é a vontade da pessoa. E a pessoa é suficientemente grande para assumir as responsabilidades. Não é isso? E se não for suficientemente responsável para assumir, a vida se encaminha de ensinar como se assume as responsabilidades, porque está ensinando para nós também, né? Então a gente tem essa ideia. Pedro era assim também. Ele queria que tudo fosse feito, de um modo geral, de acordo com a vontade dele. Há uma outra cena em que ele responde a Jesus com mau humor. Jesus diz, no caso da mulher hemorroíça: alguém encostou em mim, alguém tocou em mim. E Pedro responde: mas Senhor, por favor, todos estão te tocando. Olha a impaciência dele, né? A maneira que está no Evangelho dá a entender que ele foi impaciente. Mas Senhor, todos estão te tocando. Olha, como é que querem saber quem foi que te tocou? Então ele tinha estas dificuldades de relacionamento que todos nós temos, absolutamente humanas, absolutamente compatíveis com a nossa realidade. Na última semana em que Pedro esteve junto com Jesus, né? Enquanto Jesus ainda estava entre nós, começaram a acontecer os fatos mais críticos da relação dele com Jesus. Ora, Pedro estava com Jesus e então Jesus diz: Pedro, Satanás pediu-me para te joeirar. Ora, joeirar é aquilo que fazem quando estão procurando ouro, né, nas minas. Agita de um lado para o outro para achar a pedra. Isto é joeirar. Satanás pediu-me para te joeirar. Ora, isto significa o quê? Isto significa
que Jesus estava dizendo: Pedro, nesta hora você está sob severa influência espiritual. As forças negativas estão em torno de ti, querendo te perder. Ora, as forças negativas só fazem em nós influenciação se nós estarmos aceitando aquela influenciação. Não é isso? Podem me oferecer para comer chuchu à vontade, porque eu não gosto de chuchu. Então não como chuchu. Eu não vou ficar encantado pelo chuchu ou pela beterraba. Mas se me oferecem pizza, chocolate, sorvete de baunilha, eu posso ficar tentado a comer aquilo, porque gosto daquela comida. Então, pode-se tentar tudo contra nós. Aquilo só vai causar um frisson em nós se nós gostarmos daquilo. Então disse Jesus: Satanás pediu-me para te joelhar. Quer dizer, os espíritos podem ficar em bandos em volta de nós, mas nós só caímos porque gostamos do que os espíritos estão sugerindo, porque não existe esta possessão imediata dos espíritos. Ora, nós estamos vendo, as pessoas que ficam à tarde em casa estão vendo a novela espírita, A Viagem, né? Na novela, o rapaz ficou tomado pelo espírito. O nome do rapaz, do personagem, é Theo na novela, porque eu vejo a novela, né? Ele fica tomado pelo espírito, de repente o espírito vem, sufoca todo mundo, faz e acontece. Ora, a obsessão não se dá daquela maneira. Aquilo é um estado já muitíssimo avançado da obsessão. É um caso de subjugação e mais tarde de possessão que acontece com a pessoa. Para chegar àquele nível, na novela aconteceu em uma semana, né, no tempo da novela. Para chegar àquele nível, é preciso que, durante muitos anos, a pessoa obsediada vá permitindo aquela obsessão. E influenciação também é diferente de obsessão. Uma coisa são as sugestões que os espíritos passam e dão para a gente. Outra coisa é aquela insistência naquela sugestão. Então, na novela, há um caso assim um pouco exagerado da obsessão. Então Jesus alertou a Pedro: Pedro, Satanás pediu-me para te joelhar. Pedro fica escandalizado com aquilo, né? Porque, afinal de contas, a sua conduta até então era uma grande conduta. Ele era um bom homem. Apesar de ele ser impaciente, isso e aquilo, ele estava testemunhando muito bem os princípios que acreditava até então. Em seguida, Jesus lhe diz: Pedro, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, irás me negar 3 vezes. Ora, Jesus conhecia profundamente o espírito de Pedro, como conhece o nosso. E então Pedro respondeu: Senhor, nunca irei te negar. Dou a minha vida pela tua vida, mas nunca irei te negar. Veja, aí está o oposto. Jesus conhecendo profundamente a alma de Pedro, e Pedro desconhecendo profundamente a sua própria alma, desconhecendo profundamente as suas fraquezas. Então tem aquele ditado, né? Deste pão não provarei, sei lá como que é o ditado, né? De quê? Desta água não beberei, né? Porque veja, dificilmente nós conhecemos as nossas dificuldades e as nossas tendências mais escondidas. Nós poderemos, por exemplo, passarmos uma vida inteira, no exemplo assim mais radical, sem assassinar ninguém. Mas isso não nos garante que numa vida seguinte nós não venhamos a cometer um crime desse. Porque tudo depende das circunstâncias em que nós estivermos inseridos. Ora, para uma pessoa que não passa necessidade alguma, chegar no mundo espiritual e disser assim: nunca roubei nesta vida, não é mérito nenhum, nunca precisou roubar, né? Nunca necessitou roubar, então qual é o mérito? Nenhum.
Agora, aquele que necessitou, enfim, e manteve as suas convicções, sejam quais sejam, religiosas ou filosóficas, este sim pode dizer: não, eu nunca roubei, porque fui tentado e não roubei. Quer dizer, tive a chance e não me aconteceu. Então, há situações que a gente não está sendo testado e a gente diz assim: não, nunca faria isso. É preciso a gente ter cuidado, porque nós não sabemos se nunca faremos isso. Eu conheço uma pessoa que ficou preso durante 20 anos e ele me contou a história dele. A história dele qual foi? Foi que ele tinha um bom relacionamento com sua esposa. Era apaixonado por sua esposa, né? Muito apaixonado. E então o que aconteceu? Certa noite ele chegou em casa e encontrou a esposa com outro. Acontece, né? Fazer o quê? Ele encontrou a esposa com outro, né? Veja, se ressentiu, se magoou, absolutamente coerente, porque a gente tem que trabalhar, mas é natural a gente sentir isso. Mas qual foi a atitude dele? Ele, que tinha uma arma em casa, pegou a arma no ato de desespero, né? De raiva, de orgulho ferido, enfim, tudo mais, e atirou, né? No rapaz. E o rapaz desencarnou. Ficou 20 anos preso. 20 anos, muito tempo, porque não teve advogado, aquela coisa toda que a gente já conhece, complicada, né? Era um homem muito pobre. E veja, eu olho para ele e penso: meu Deus, é um homem tão bom, tão dedicado, tão inteligente, tão capaz, tão esforçado. Isso não tem nada a ver com o ato do assassinato que ele cometeu, porque aquilo foi um impulso que, infelizmente, tinha uma arma ali, e ele utilizou-se daquela arma. Ora, se não tivesse aquela arma, ele provavelmente não teria matado a sua esposa. E ele diz para mim e para outras pessoas que ele gosta de contar a história dele, ele diz: meu Deus, por 10 segundos de inconsequência eu matei, né, o rapaz, e estou 20 anos, e fiquei 20 anos preso. E ainda fez um comentário: e ainda hoje as pessoas me deixam de lado, não me contratam para trabalhar. Toda aquela realidade que a gente já ouviu falar, não é? Dos ex-detentos, dos egressos da penitenciária e tal. E ele diz: não consigo arranjar um emprego, não me aceitam, porque nós somos assim muitas vezes. Ao invés de nós darmos a mão, a gente pisa ainda mais. A gente que muitas vezes prega a lei da fraternidade, a lei da igualdade. Então veja um homem bom que cometeu um ato desse. Quantas vezes a gente não matou ninguém, mas a gente agrediu fisicamente ou verbalmente, ou outras coisas, né? Então é a realidade humana. Pedro desconhecia a sua fraqueza, desconhecia, e disse: nunca, Senhor, te negarei. Jesus se calou, porque não adianta discutir nesta hora, né? Se calou e aguardou os fatos. Naquele mesmo dia, quinta-feira de madrugada, madrugada não, mas à noite, por volta das 11 horas, subiram para o monte os discípulos. E Jesus orava sozinho. É conhecida a passagem como a agonia do Cristo. Orava sozinho. E então, após a oração, Jesus, que havia dito: vigiai e orai, viu que os discípulos estavam dormindo. E Jesus pergunta: Pedro, tu dormes? Veja, ele não estava percebendo a gravidade daquela hora. Logo em seguida vem Judas, beija Jesus, o beijo de Judas, e então Jesus é preso. Pedro, que amava profundamente a Jesus, imediatamente reagiu. Pegou de uma faca que tinha e, no impulso, cortou a orelha do homem que estava prendendo a Jesus, o soldado que se chamava Malco, decepando-lhe a orelha. Imediatamente Jesus responde: Pedro, embainha a tua espada,
Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Veja a fragilidade. 3 anos de louvor à paz, no impulso cortou a orelha de um homem. Recebe a repreensão de Jesus e o Senhor vai ser preso naquela hora. É preso naquela hora. Pedro então permanece num estado de perplexidade. Jamais ele imaginou que aquilo poderia acontecer. Era a traição de Judas que vinha na sua cabeça. Era o Senhor sendo preso. Eram os fatos seguintes. E era também o medo de ser preso, como o Senhor foi preso. E então passa aquela madrugada de extrema agonia, sofrimento para Pedro. Jesus está preso. Pedro vai para o átrio do pátio, quer dizer, o átrio é o pátio, né? Para o pátio aonde estava Jesus. E então ali ele permanece cabisbaixo, aguardando o julgamento, aguardando alguma possibilidade de defesa para Jesus. E é nesta hora que uma mulher passa e diz: não és tu o discípulo de Jesus que está sendo julgado? E Pedro responde: não sou discípulo de Jesus. A primeira negação. Logo em seguida, passa uma outra mulher e pergunta: não és tu um dos galileus? Ele responde: não sou um dos galileus. É a segunda negação. E ocorre a terceira, que é a mais dramática de todas as negações. Perguntaram a Pedro: não és tu um dos seguidores de Jesus o Nazareno? E Pedro respondeu: Jesus de Nazaré? Nunca o conheci. Vejam, 3 anos de convivência. E ele respondeu: nunca o conheci. Olha a fragilidade da criatura. Como nós muitas vezes, que ao invés de sermos os argumentos pró-cristãos, pró-ideologia cristã, quantas vezes a nossa vida e os nossos atos não têm sido argumentos contra a mensagem que a gente prega? Quantas vezes nós não viramos o rosto para tudo que acreditamos e negamos o que nós dizemos, o que nós cremos, a nossa ideologia? Quantas vezes nós não temos atitudes que foram absolutamente criticadas por Jesus quando questionava as autoridades religiosas, as autoridades administrativas e os homens de seu tempo? Quantas vezes nós não mereceríamos a palavra de Jesus? Hipócritas, porque com os lábios me honram, mas com os atos me negam. Quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? E Pedro respondeu: Jesus, nunca o conheci. Mas, como diríamos assim popularmente, por ironia do destino, nesta mesma hora, Jesus ia sendo transferido de uma cela para outra cela. E então faz-se aquela confusão em torno de Jesus. Pedro olha e Jesus está olhando para ele. Cruza o olhar de Jesus com o de Pedro. O galo canta, narra o evangelista Marcos. E Pedro saiu e chorou amargamente. Quantas vezes nós não temos chorado amargamente pela ofensa ou pelos atos que nós cometemos com pessoas com quem nós verdadeiramente amamos? Quantas vezes isso não nos acontece? Então Pedro saiu e chorou amargamente de culpa por ter feito aquilo. Ele que disse: nunca te negarei, agora estava negando a Jesus.
Aconteceu o fato da crucificação. Não teve Pedro coragem de assistir à crucificação de perto. Veja, na realidade ele não era corajoso, né? Ele era um entusiasta, mas corajoso não era. Napoleão Bonaparte diz uma coisa muito interessante. Napoleão disse certa vez: a única virtude que não se dobra à hipocrisia é a coragem. Todas as outras podem se dobrar. Porque a gente pode fingir que é paciente, pode fingir que ama, pode fingir que é tolerante, mas fingir que é corajoso não dá. Porque ou você é corajoso ou você não é na hora que precisa. Não dá para fingir, eu sou corajoso. Eu não sou, né? Não dá para fazer isso. Isso a gente tem discursos assim, a gente vê na nossa convivência, na observação, isso muito claramente. As pessoas querem mostrar o que não são, é isso? Mas na hora de bancarem o que pensam, não. Eu vou contar uma para vocês que aconteceu comigo, vergonhosa neste sentido. Eu sempre disse assim: eu não tenho nojo de bicho nenhum, muito menos de barata. Sempre disse: não tenho. Outro dia apareceram 3 ao mesmo tempo lá em casa, né? Minha mãe morre de medo das baratas, né? O gato, coitado, ao invés de ajudar, saiu correndo também. Coitado, era melhor mesmo que não ajudasse, né? Saiu correndo da barata. E quando eu vi, eram 3 baratas tão grandes, eu já estava também trancado no banheiro. Aí que eu pensei: meu Deus, eu disse à mamãe: eu sou corajoso, eu não tenho medo de bichos nem de barata. Eu dou um exemplo bobo, claro, mas veja, ou você banca o que você crê, ou você não banca certas horas da nossa vida, né? É claro que o ato com a barata é insignificante, mas há certas situações morais na nossa vida que nós deixamos abertamente a nossa fragilidade. Então foi o que aconteceu com o Pedro. Achava que era um, mas não era. E então aconteceu que Jesus foi crucificado sexta-feira, e às 3 da tarde foi seu último suspiro. E então, né, nós vemos que naquela hora os discípulos interpretaram a seguinte coisa: com a morte de Jesus, tudo parecia que chegava a seu fim. O reino de Deus fracassava na terra. A injustiça dos homens foi mais forte que a justiça do poder divino. A iniquidade não pode ser jamais combatida. A ideologia era uma utopia que não poderia ser concretizada neste mundo em que ninguém quer saber de uma modificação melhor. Os milagres valeram para aquela hora, mas não modificavam a situação. E o pior de tudo, pensaram: a vida não tem sentido, porque tudo é injusto, tudo leva à miséria, tudo leva ao nada, tudo leva para a infelicidade, para a morte, para a desgraça. Pensavam os discípulos: na hora de nossa morte, nós não encontramos o reino de Deus, nós encontramos o nada, nós encontramos coisa alguma, nós encontramos a desordem da vida, como é a desordem na nossa vida, e entrar em profundo desespero. Sábado, a esperança era nenhuma. No domingo, como nós sabemos, pela madrugada, Maria Madalena vai visitar o túmulo. E em visitando o túmulo, constata que o corpo do Senhor ali não estava. Volta para o tabernáculo e anuncia para os 12, para os 11, porque Judas, vejam, havia se suicidado. Não resistiu à culpa, suicidou-se. E anuncia aos 11: o Senhor ressuscitou. Para ela, a ausência de Jesus, de seu corpo no túmulo, era sinal da ressurreição.
Jesus ressuscitou. Depois ela vê Jesus, né? Em seguida, a constatação da ausência de Jesus no túmulo. E então, os discípulos, especialmente Pedro e João, correm para o túmulo. Mas quando chegam ao túmulo e veem o túmulo vazio, os discípulos não constatam que Jesus havia ressuscitado. Para os discípulos, o corpo de Jesus havia sido roubado. Vejam que é uma interpretação muito diferente. Ela acreditou na ressurreição. Eles não acreditaram no primeiro momento. Então, Tomé, quando disse, é preciso ver para crer. Todo mundo diz assim, é igual a Tomé. Mas não é só igual a Tomé, é igual a todos os discípulos. Porque não acreditaram. Só no momento da aparição que acreditaram verdadeiramente. Então, olha o que aconteceu. Jesus reapareceu novamente para os 12 discípulos. A ressurreição é um fato novo. Por quê? Diante de Pedro e diante dos 12, agora toda a conclusão negativista se transformava em oposição. Agora, quem estava em pé era o homem crucificado. Agora, quem estava ali diante deles era o oprimido, que se transformava em libertador. Agora, para os discípulos, ficava claro: o homem não é capaz de vencer a vontade de Deus. O homem não é capaz de matar somente o corpo, mas jamais o espírito. O sentido de nossa morte e o sentido de nossa vida ninguém dá, mas somente nós mesmos. Cortem a nossa língua, cortem os nossos braços, mas o nosso pensamento ninguém pode modificar. O reino de Deus, mais do que nunca, estava evidenciado na ressurreição. Nada foi em vão. A vida tem um sentido. Lutar pela justiça, pelo bem, lutar por todos esses nobres ideais podem nos conduzir a perigos de vida, como muitos já morreram, mas não nos conduz ao nada. Pelo contrário, nos conduz à grandiosidade da vida após a morte. Outra perspectiva: a negação diminuiu naquele momento. O peso da traição de Judas também diminuiu, porque apesar da negação, apesar da traição, ainda assim a vontade de Deus se fez da mesma maneira. Jamais o ser humano é capaz de romper a harmonia de todas as coisas. Por mais cruel que sejamos, ponhamos bomba atômica no mundo todo e vamos explodir no mundo 10, 20 bombas, 60 bombas. Se o mundo explode, ainda assim tudo permanece na sua harmonia. Quem é responsável leva consigo a responsabilidade. Mas ainda assim, o homem jamais afeta o plano e a vontade de Deus. Os discípulos se surpreenderam com esta nova expectativa, com esta nova esperança, e então voltaram à convivência com Jesus. Alguns dias mais tarde, Pedro estava pescando quando viu Jesus na margem. Correu para Jesus e Jesus, ressuscitado, lhe perguntou: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, porque foram 3 as negações: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu diferente. Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus lhe respondeu: então apacenta as minhas ovelhas. Ora, Jesus deu a tarefa mais difícil que poderia dar a alguém,
ser o pastor, apacentar o rebanho perdido, o rebanho imaturo, né? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não confiou este trabalho para um homem que testemunhasse até o fim. Jesus não confiou este trabalho para um servo absolutamente fiel e corajoso, mas confiou para alguém que fraquejou algumas vezes. Confiou para nós, que negamos tantas vezes, que traímos outras vezes, mas ainda assim que somos capazes de apacentar as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E então aconteceu aquele fato. Pedro seguiu a marcha a partir de então. O caminho reto. Vez por outra, a tibieza moral aparecia. Ele reestruturava-se. E ele refazia-se. Trazia consigo aquela lembrança, a lembrança da negação. Trazia consigo a lembrança da crença no desespero e na miséria dos sentimentos humanos, quando acreditou durante algumas horas. Trazia consigo também os milagres fantásticos que assistiu e a convivência de Jesus, especialmente tantas lembranças, como quando Judas vinha se aproximando de Jesus para beijá-lo, e Jesus diz: amigo, a que vens? Ora, Jesus já sabia que ele iria traí-lo, e no entanto não deixou de chamar o traidor de amigo. Amigo, a que vens? Foi a palavra de Jesus. Quantas lembranças ele testemunhou fantásticas! E os anos foram se passando. E o trabalho foi sendo um trabalho cada vez mais de doação ao próximo. Cada vez mais a lembrança. Aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos, foi entrando em Pedro. Algo muito difícil de nós vivenciarmos. Porque nós queremos, pelo contrário, as glórias, o poder e o destaque. Aquele que quer ser o maior, que faça o serviço mais simples e mais humilde, podendo também fazer os mais complexos, mas sabendo fazer os mais humildes. Pedro então foi passando os anos e foi vendo e se estruturando cada vez mais. Para nós já terminarmos a nossa palestra, narra-nos Humberto de Campos que no ano em que Roma foi posta em fogos por imperador Nero, Pedro estava ali presente para ajudar a todas as pessoas que fugiam da cidade e que sofreram com um calamitoso incêndio, mas sofreu as consequências, já que os cristãos foram acusados de terem colocado fogo na cidade. E foi preso como um dos possíveis que incendiaram a cidade. E na hora da prisão, em que a sua pena foi a da crucificação, Pedro lembrou-se que sequer esteve presente na hora da crucificação de Jesus. Agora ele era o crucificado. E pensou na sua fragilidade moral, no seu tamanho pequenino perto do Senhor Jesus, e pediu para o soldado que não o prendesse na cruz como prenderam ao seu Senhor, que o colocassem de cabeça para baixo, e o colocaram. A sua crucificação, a sua cruz, foi a cruz de cabeça para baixo. O seu irmão André já havia falecido também numa outra cruz, a cruz em forma de X, chamada Cruz de André. Quantos discípulos já haviam morrido? Quanta amargura de vida e quanto trabalho a ser feito com relação a esta amargura. Aquele homem já de 80 anos, o que era uma idade avançadíssima para o seu tempo.
Neste momento, narra Humberto de Campos, o soldado ia passando pela via e, olhando aquele homem que ali estava de cabeça para baixo, aproxima-se. E este, que já era um soldado muito velho também, que ali estava, aguarda o momento em que iriam atirar as pedras, a começar das pernas, para evitar a cabeça, para que a morte fosse mais dolorosa. Além da crucificação, o apedrejamento, para machucar mais a pessoa. Então o soldado ali estava. Na hora em que o soldado viu que as pedras começavam a ser tacadas na perna de Pedro, ele também pega uma pedra para atacar. E o chefe dos soldados, o centurião, vê que aquele homem, junto com o povo, estava fazendo isso. Mas o chefe dos centuriões, que era um homem também, naquele momento cruel, um ato de crueldade, pega o soldado e diz: você foi um ladrão. Porque os ladrões não tinham orelha, decepavam as orelhas. É preciso que você também seja crucificado. E nada mais era do que o soldado a quem Pedro havia decepado a sua orelha. O reencontro se deu na hora da morte. Ambos foram colocados juntos, ambos foram apedrejados, e ambos morreram na cruz. Pedro, imaginemos, naquela hora, diante daquele que havia sido seu inimigo, diante daquele que ele havia machucado, estava agora de frente, na hora de sua morte, frente a frente, com o seu ato de violência contra um homem que estava ali junto dele. A compreensão já era outra, naturalmente. Sertor Aniceto, que era o homem que deu a pedrada final na cabeça de Pedro, pedrada em que ele desencarnou, estava ali presente. Pedro, quando sai do corpo, encontra-se com Jesus. E Jesus, em espírito, lhe diz: Pedro, Pedro, no mundo aconteceram fraquezas. No mundo, muitas vezes, seu caráter foi tíbio. Muitas vezes, você não soube testemunhar a verdadeira e autêntica mensagem. No entanto, disse Jesus a Pedro: o muito do teu esforço, o muito da tua transformação, o muito da tua dedicação por si mesmo faz com que você hoje possa entrar na porta estreita do reino dos céus e, apesar de toda a sua fraqueza, ser hoje um homem muito mais fortalecido, um autêntico servidor do Evangelho, porque o servidor do Evangelho não é aquele que não tem erros, mas é aquele que esforça verdadeiramente para domar as suas más tendências. Era o reencontro de tantos anos, 40 anos à distância de Jesus. Pedro o abraça emocionado e Jesus lhe diz: Pedro, não é possível que fiquemos neste contentamento, nesta festa. Você tem o direito de descansar, mas eu preciso voltar para a terra enquanto houver um gemido, enquanto houver um sofrimento. É preciso que eu esteja na terra. Pedro, que era muito entusiasta, disse: Senhor, então eu devo ir contigo. Nada de descanso, Senhor, nada de pausa, nada de férias, mas o trabalho edificante. Descem em espírito para a terra, e quando chegam na crosta, Jesus diz: Pedro, ali o homem precisa de ti. Pedro vai. Era um pobre pai que estava ali, diante de seu filho, muito doente, quase morto. O pai chorava, e o pai pedia para que os deuses do Olimpo pudessem abençoar
o seu filho que estava prestes a morrer. Pedro, então, no ato de fé suprema, cura aquele pequenino. O pequenino chora. O pai se emociona e agradece de joelhos pelo filho que estava vivo de volta. Pedro, em espírito, nada mais era do que Sertório Aniceto, o homem que havia tirado a pedra na cabeça de Pedro. Então, naquela hora, o perdão de fato adentrou o espírito de Pedro. Naquela hora, mais uma vez, Pedro pôde provar para todos nós, aqueles que desejamos seguir o caminho do Evangelho, é preciso continuar a nossa caminhada, embora muitas vezes os pés descalços e os nossos joelhos desconjuntados pelas situações da vida. É preciso nós tomarmos a nossa cruz e não olharmos para o passado. O passado permanece passado. O que importa para o cristão é o seu hoje e o seu futuro. Pedro foi fraco, mas se fez forte. Nós muitas vezes somos fracos, mas se quisermos, poderemos nos fazer fortes. Então, Pedro foi um espírito santificado, um espírito venerado como santo, não pela sua pureza desde sempre, porque já há um ditado que diz assim: não importa como nós começamos a nossa jornada, importa como nós vamos terminando. Então não importa o nosso passado, importa sempre a nossa vontade firme de mudança. E Pedro foi o grande exemplo do Evangelho de vontade firme que nós poderemos ter e reter na nossa vida. Eu quero, Senhor, então eu posso me transformar. Eu posso ser o argumento mais forte a favor de minha ideologia. Então, companheiros, era isso que nós iríamos falar hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Thank you.